Olá, eu sou o professor Rosiel e estamos começando mais uma aula para a disciplina de Mecânica dos Solos 2 e hoje nós iremos ver a nossa aula número 11, continuando aí o assunto de adensamento com o tempo, parte 3. Aqui no nosso programa de aula nós iremos ver aqui como se obtém o coeficiente de adensamento CV, iremos ainda ver os conceitos básicos sobre adensamento secundário e, por fim, condições de campo que influenciam o adensamento. Obtenção do coeficiente de adensamento. Então, turma, antes de nós entrarmos no mérito de como é que se obtém o coeficiente de adensamento, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos do ensaio de adensamento. Nós vimos que, ao carregar um corpo de prova durante o ensaio de adensamento, existe aí uma variação de altura, o corpo de prova ele começa a se deformar, e essas deformações elas são registradas com a variação do tempo. Então, como a gente pode observar aqui, para cada intervalo de tempo é coletado variações de altura. E a gente observa, gente, que à medida que o tempo vai passando, essas deformações cada vez vão sendo menores, certo? Até que chega um ponto que estabiliza. Então, isso que nós temos aqui é justamente a representação gráfica dessa variação de altura versus aqui o log do tempo. E por que eu estou fazendo essa introdução, gente? Porque nós iremos ver na nossa aula de hoje como obtém o parâmetro CV justamente por essa representação gráfica, ok? Então, turma, nós vimos que a equação diferencial de adensamento ela assume a seguinte expressão. O coeficiente de adensamento CV multiplica aqui a derivada parcial à segunda da propressão U em relação à profundidade Z, isso aqui sendo igual à derivada parcial da propressão em relação ao tempo. E sendo este o coeficiente CV, um coeficiente que reflete as características de permeabilidade, de porosidade e de compressibilidade. Nós vimos também nas últimas duas aulas que o parâmetro CV ele faz parte aqui da expressão matemática para o cálculo do fator tempo. O fator tempo nada mais é do que o CV, que multiplica o tempo, dividido pela altura de drenagem ao quadrado. Então, turma, o coeficiente de adensamento CV ele pode ser obtido a partir da realização do ensaio de adensamento em laboratório, aplicando-se os métodos que nós iremos ver na aula de hoje, que é o método de Taylor e de Casagrande. Sendo que esses métodos basicamente consistem aí em aplicar a expressão da variável do tempo t associada a uma determinada porcentagem de adensamento decorrida. Método de Casagrande ou método aí do logaritmo do tempo. Então, gente, esse método ele é devido ao professor Arthur Casagrande, da Universidade de Harvard, em que se baseia no formato da curva de porcentagem de recalque U em função do tempo t, lançado aí numa escala semilogarítmica. Então, turma, esse método ele se baseia aqui numa representação gráfica, na porcentagem de recalque U em termos do fator tempo. E qual o grande problema de aplicar o método de Casagrande nesse tipo de configuração gráfica? Bem, nós vimos que o fator tempo aqui, o TV, gente, ele é em função do tempo, do HD e do próprio CV. Então, turma, esse método ele é para calcular o CV, mas um dos parâmetros dele aqui, que é o fator tempo, ele também é em função do CV. Então, o que nós fazemos nesse caso, já que nós não podemos determinar o fator tempo? Bem, o fator tempo nada mais é do que o tempo multiplicado por uma constante. O CV é um valor constante e o HD também é um valor constante. O percentual de recalque também é a mesma coisa. Então, o percentual de recalque, U, ele nada mais é do que essa variação de altura, ou seja, o recalque, que multiplica a fração de 1 sobre o recalque total. Então, é basicamente a variação da altura multiplicada por uma constante também. Sabendo disso, essa representação gráfica aqui da porcentagem de recalque versus fator tempo, ela pode ser representada da seguinte maneira. A altura de recalque versus o tempo. Se colocarmos esse gráfico aqui, que é em função dos dados obtidos neste ensaio, dessa outra representação gráfica, se nós colocarmos este gráfico em uma determinada escala, nós iremos ver que as duas curvas se sobrepõem. Então nós podemos aplicar o método de Casagrande numa representação gráfica
da variação de altura versus o tempo em escala log. Aqui, gente, nós temos os procedimentos para aplicar o método de Casagrande para determinar o parâmetro CV. Então, a primeira coisa que nós fazemos, determinar a altura do corpo de prova correspondente ao início do adensamento primário. Muito importante, gente, não é a altura do corpo de prova inicial. É a altura do corpo de prova no início do adensamento. É um pouco diferente e a gente vai já explicar essas diferenças. Então, gente, como a parte inicial da curva é parabólica, e isso a gente viu na nossa última aula, certo? O que é feito? Toma-se a ordenada para um tempo qualquer do trecho inicial, um tempo t, e verifique-se a sua diferença com relação à ordenada para o tempo de 4t. Vamos fazer aqui nesse gráfico. Então, a gente vai pegar uma ordenada para um tempo qualquer no trecho inicial. Então, eu vou pegar aqui, gente, nesse trecho inicial, nesse início do meu ensaio, eu vou pegar um ponto no nosso gráfico para um tempo t, que eu vou chamar, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, para 0,25 minutos, certo? Então, para 0,25 minutos, eu tenho um recalque aqui, que obtendo graficamente na interpolação, dá um valor de 1,78. O que mais? Nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos pegar um outro ponto para 4 vezes o tempo inicial, ou seja, 4t. Então, se o t é 0,25, o nosso ponto 4 vezes o t aí vai ser igual a 1. Então, o ponto aí correspondente é este aí, com uma altura de 1,762. Avaliando a diferença entre esses dois pontos, nós temos uma variação de altura de 0,018. Então, gente, soma-se a diferença, a ordenada do tempo t, obtendo assim a ordenada correspondente ao início do adensamento primário. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essa diferença entre esses dois pontos, 0,018, a o meu ponto t inicial, ou seja, 1,780 mais 0,018. Isso me dá a altura inicial no processo de adensamento, dando aqui, nesse caso, uma altura inicial de 1,798. Então, gente, o que nós estamos fazendo aqui é aplicando o princípio que nós vimos na aula 10. Se nós temos o recalque num determinado valor para um tempo t, para o tempo 4 vezes esse tempo anterior, nós vamos ter o dobro do recalque. Então, é basicamente isso que nós estamos aplicando aqui nessa metodologia de Casagrande. Então, gente, resumindo, a altura inicial ela vai ser a altura num tempo t, menos a altura num tempo 4t, que dá essa diferença aqui, que nós vimos, mais a altura inicial do tempo t. HT mais HT dá 2HT. Então, essa expressão matemática pode ser resumida da seguinte maneira. A altura inicial vai ser 2 vezes a altura num tempo t, menos a altura no tempo 4t. Então, estima-se a altura do corpo de prova correspondente ao final do adensamento primário pela ordenada da interseção da tangente ao ponto de inflexão da curva com a assíntota ao trecho final da curva que, na escala logarítmica, é linear e correspondente ao adensamento secundário. Vamos traduzir o que esse texto está querendo dizer. Eu vou passar aqui para vocês uma rápida explicação sobre essa variação de altura versus log do tempo e uma amostra de solo. Vocês devem ter percebido que nós temos aí 3 trechos, certo? Então, esse primeiro trecho dessa curva corresponde às deformações elásticas, certo? Então, nós temos aqui um recalque elástico nesse primeiro trecho. Nós não temos efetivamente o adensamento. Em seguida, gente, esse trecho do meio, como vocês podem perceber, nós temos aqui o adensamento primário, que é o adensamento que até esse momento, até a nossa aula de hoje, nós vimos. É justamente essa dissipação da poropressão com o tempo. Então, toda essa dissipação ou acréscimo de tensão efetiva ao longo do tempo, ele vai acontecer neste trecho, nessa região de deformações do solo. Só que o que se observa-se? Observa-se que a partir de um determinado ponto, as deformações ainda continuam, só que muito menores do que no período de adensamento. E é o que a gente chama de adensamento secundário. Então, gente, nós temos aqui
três regiões, né, três comportamentos diferentes ao longo do tempo para um determinado solo. Esse adensamento secundário, as causas e, enfim, todas as características, nós iremos ver ainda na nossa aula de hoje, mais para frente, no outro slide, ok? Mas o importante é que vocês saibam que existe aqui um adensamento primário e um adensamento secundário. Então, turma, o que esse procedimento 2 ele determina é que nós fazemos o seguinte: no trecho aqui do adensamento primário, nós vamos traçar uma reta, destacada aí para essa reta azul, como vocês estão vendo, e no trecho de reta do adensamento secundário, também traçamos uma reta. A interseção dessas duas retas me dá o final, né, ou H100, como a gente pode chamar aqui, que é justamente o final do adensamento primário. Para esse exemplo, nosso H100 aqui está dando aproximadamente 1,63. Determina-se a altura do corpo de prova quando 50% do adensamento tiver ocorrido, que é a média dos dois valores obtidos anteriormente. Então, gente, o que nós precisamos? Nós precisamos saber a altura do corpo de prova para determinarmos, por exemplo, o HD, a altura de drenagem. Só que essa altura ela vai variando ao longo do tempo. Então, você vê que logo no início do adensamento a altura era 1,798 e no final do adensamento ela reduziu para 1,63. Então, que valor a gente pega? A gente vai pegar um valor intermediário, uma média desses dois valores. Então, para isso, gente, vamos determinar aqui o que a gente chama de H50, que nada mais é do que o H0 mais H100 dividido por 2. Então, turma, fazendo essa conta aqui, dessa média desses dois valores, nós temos que o H50 é 1,714 centímetros. Verifica-se pela curva o tempo em que teria ocorrido 50% dos recalques por adensamento primário. Então, gente, a partir desse ponto, nós rebatemos aqui no eixo X e encontramos um tempo, né, que é o que a gente chama de T50, já que aqui a altura para 50% dos recalques ocorridos no adensamento primário, esse vai ser o T50, que corresponde ao tempo para que aconteça esse recalque. No caso, se a gente interpolar aqui, vai dar um valor próximo de 5,36 minutos. Por fim, calcula-se o coeficiente de adensamento. O cálculo do coeficiente de adensamento, gente, é a partir dessa fórmula que nós já vimos aí na aula 9. Então, o parâmetro TV, ele é justamente o CV vezes o tempo dividido pelo HD ao quadrado. Ou seja, o parâmetro CV, que é o que a gente quer descobrir, ele vai ser esse parâmetro TV, que é o parâmetro de tempo, que é o fator tempo, né? Vezes o HD, a altura de drenagem ao quadrado, dividido pelo tempo correspondente. Então, gente, vamos desvendar cada parâmetro desse. A altura de drenagem, se nós temos aqui uma altura média do corpo de prova no valor de 1,714, a altura de drenagem vai ser essa altura média dividido por 2. Por quê? Porque o corpo de prova ele vai drenar tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo durante o ensaio. Então, a altura de drenagem corresponde à metade da altura do corpo de prova. O tempo que nós temos aqui, gente, é esse T50, que é 5,36 minutos. E esse T50 ele corresponde justamente ao tempo para que 50% dos recalques tenham ocorrido. Ou seja, o nosso valor de U é igual a 50%. Então, se a gente sabe o tempo que acontece 50% dos recalques, o fator tempo é fácil de determinar. Basta verificar, né, para um U de 50%, quanto é o fator tempo. No caso aqui, gente, o valor é de 0,197. Então, substituindo aqui os valores, nós temos que o parâmetro CV ele vai ser 0,197 vezes o H50 dividido por 2, porque é justamente a altura de drenagem, né, elevado ao quadrado, dividido pelo tempo de 50%. O método de Taylor, gente, ou método da raiz quadrada do tempo, ele é muito similar ao método de Casagrande, certo? Só que ele faz apenas uma abordagem um pouco diferente em relação aos dados trabalhados. Vamos ver aqui os procedimentos. O primeiro procedimento ele fala o seguinte: para cada incremento de carga escolhido, desenhar uma curva de adensamento, marcando-se no eixo das ordenadas a altura do corpo de prova e no eixo das abscissas a raiz quadrada do tempo. Então, nós iremos ter aqui
o gráfico da altura versus raiz de tempo. É basicamente isso. Então, em vez de ser log do tempo, nós iremos trabalhar aqui a raiz quadrada do tempo. E aquele gráfico que vocês viram, gente, vai ter este comportamento. Nós iremos ter um trecho retilíneo, como vocês podem observar, e um outro trecho retilíneo aqui na parte final do adensamento. Determinar o ponto que corresponde a 0% do adensamento primário, prolongando-se a reta definida pelos pontos iniciais da curva de adensamento até o eixo das ordenadas. Então, gente, turma, o que ele está pedindo aqui é para determinar basicamente o H0, que a gente já fez com esses dados pelo método de Casagrande, certo? Essa altura H0, ela independe do método. Seja o método de Taylor ou o método de Casagrande, para ambos os métodos o procedimento é o mesmo. Então, gente, a partir desse ponto, né, correspondente ao 0% do adensamento primário, prolonga-se a reta definida pelos pontos iniciais da curva até o eixo da ordenada. Então, a gente vai prolongar desse ponto uma reta tangenciando esses pontos iniciais. Então, ao atingir o eixo x, nós temos aqui, por exemplo, um valor, cada linha secundária dessa vale 0,4. Então, aqui é 4, 4.4, 4.8, 5.2, 5.6 e 6, certo? Então, esse ponto aqui que nós interceptamos na altura de 1,60 tem um valor de 5,6, ok? Traçar por este ponto uma linha com coeficiente angular igual a 1,15 vezes o coeficiente angular da reta obtida no item anterior e a interseção desta reta com a curva de adensamento, cujas ordenadas são respectivamente T90 e H90. O que ele está querendo dizer, gente? Obteve esse valor aqui de 5,6. Nós vamos multiplicar esse valor, que atingiu aqui a altura de 1,6, né? Vamos multiplicar esse valor por 1,15. 5,6 vezes 1,15 vai dar 6,4, certo? Aproximadamente 6,4. A partir desse ponto, nós vamos ligar o ponto inicial a este ponto de coeficiente angular, né, igual a 1,15 vezes o coeficiente angular da reta anterior. Vocês notem que essa reta verde ela está interceptando a nossa curva de adensamento. E este ponto de intercepto, gente, ele me dá o T90 e o H90. Ou seja, o tempo e a altura para que aconteça 90% dos recalques. Então, gente, se nós interpolarmos neste exemplo que nós estamos vendo aqui, o H90 é próximo do valor de 1,65, que está dando 1,648. E o T90, gente, ele está pegando aqui nessa linha tracejada, que corresponde justamente a 4,8 raiz de minuto. O próximo procedimento fala o seguinte: determinar a altura do corpo de prova correspondente a 50% do adensamento primário através da seguinte expressão. Então, a altura de 50% dos recalques ele vai ser a altura inicial menos 5 nonos da altura inicial deduzido aqui da altura 90. O que ele está fazendo aqui, gente? É basicamente uma regra de 3, certo? Então, se você tem aqui da altura inicial até o H90, você tem aqui 90% dos recalques obtidos até este ponto. Então, se você dividir, né, esse intervalo aqui do H0 até o H90 em 9 partes e multiplicar por 5, né, você vai ter justamente o H50. Tá? Então, é só para vocês entenderem, eu não vou deduzir essa expressão, é só para vocês entenderem como é que você chega nessa equação. É basicamente uma regra de 3 com esses valores aqui de H0 e H90 para encontrar o H50. Ok? Então, o nosso H50 ele está dando aqui um valor de aproximadamente 1,715. Valor bem próximo que a gente obteve no método de Casagrande. Calcular o coeficiente de adensamento pela seguinte expressão. Então, da mesma forma do método de Casagrande, nós vamos utilizar essa expressão matemática, onde o CV vai ser o parâmetro do fator tempo TV vezes o HD ao quadrado dividido pelo tempo correspondente, né, na análise aqui do TV.
A altura de drenagem, ela vai ser justamente, por ser um ensaio de adensamento, a altura média do corpo de prova, que é o H50, dividido por 2. Essa vai ser minha altura de drenagem, H50 dividido por 2. O tempo, gente, nós determinamos aqui ó, o T90, 4,8. Todavia, o fator tempo ele tem que ser também para esses 90% de recalque. Logo, a expressão vai ficar da seguinte maneira. O CV vai ser igual ao fator tempo vezes a altura de drenagem ao quadrado, que é H50 dividido por 2, dividido pelo tempo, no caso aqui o T90. O fator tempo, gente, para que aconteça 90% dos recalques, ele me dá aqui um valor de 0,848. Substituindo aqui na expressão, gente, nós temos que o CV ele é igual a 0,848 vezes a altura média do corpo de prova, ou seja, o H50 dividido por 2 elevado ao quadrado, dividido pelo T90. Exercício 1. No ensaio relatado no exercício 9.3, que é justamente o terceiro exercício na nossa aula 9, para todos os estágios de carregamento, foram feitos registros da altura do corpo de prova no decorrer do tempo. E para o estágio de 160 a 320 kPa, foram obtidos os seguintes dados. Então, nós temos aqui, gente, quando durante o ensaio de adensamento mostrado no exercício 9.3, quando foi aplicada uma carga de 320 kPa, foi coletada aqui a variação de tempo, conforme a gente está observando aqui, e as variações de altura. E aí a questão pede para determinar o coeficiente de adensamento deste solo. Vamos responder esse exercício, gente, pelos dois métodos, pelo método de Casagrande e pelo método de Taylor. O método de Casagrande, ele fala para ordenar, né, esses registros que nós obtivemos durante o carregamento, no ensaio de adensamento, da variação da altura versus o log do tempo, certo, gente? Então, aqui o eixo x da escala logarítmica. O método de Casagrande ele pede para fazer o seguinte, nós vamos determinar a altura inicial a partir de duas leituras, para um tempo t e um tempo 4t. Então, da mesma forma, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o tempo t igual a 0,25. Então, gente, para 0,25, nós temos esse ponto aqui, que corresponde à altura de 35,821. Essa é a minha altura t. Para um tempo 4 vezes esse valor de 0,25, ou seja, para um tempo igual a 1 minuto, nós temos a altura de 4t igual a 35,715. Está aqui o ponto e está aqui a altura correspondente. Eu poderia ter pego este ponto aqui, gente, 0,125 e 4 vezes ser o 0,5, poderia, não tem problema nenhum. A única exigência é que você faça a aplicação desse método nos primeiros minutos, até 1, 2 minutos no máximo, ok? Então, gente, a partir desses dois pontos, nós vamos aplicar aquela expressão que nós deduzimos. O H0 vai ser 2 vezes a altura para o tempo t, menos a altura para o tempo 4t. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que a altura inicial vai ser de 35,927 milímetros. Então, entre esses dois pontos, nós temos uma variação de altura de 0,106 milímetros. E aí, nós temos o H inicial, né, que é justamente esse valor que acabamos de calcular. Em seguida, gente, aqui no trecho, né, nós temos aqui o nosso trecho elástico, nós temos aqui o trecho do recalque por adensamento primário e nós temos aqui o recalque por adensamento secundário. Então, nesse trecho aqui, central, nós vamos traçar uma reta interpolando. E no trecho do adensamento secundário, a mesma coisa. O intercepto desses dois pontos vai me dar o H100, que é justamente a altura do corpo de prova quando termina o adensamento primário. Que se a gente interpolar aqui, gente, cada linha secundária corresponde a 0,1 milímetros de altura, então nós temos aí o intercepto no valor de 33,3 milímetros, ok? Então, esse vai ser o nosso H100, 33,3.
A partir desses dois valores, do H0 e do H100, a gente faz uma média, né, aritmética entre esses dois valores e obtém um H50. Então, gente, o H50 aqui vai dar 34.614. Após definir o H50, nós rebatemos aqui no nosso eixo X, e o tempo ele vai ser justamente aqui, nós temos aqui 10, 20, 30, entre 30 e 40. Se a gente fizer uma interpolação gráfica, dá um tempo de aproximadamente 37 minutos. Pelo método de Taylor, gente, o que nós vamos fazer? Esse gráfico que nós tínhamos anteriormente, nós vamos transformá-lo em um gráfico pela raiz de tempo. Então está aqui a transformação do gráfico. A altura continua a mesma, só que o eixo x vai ser em termos de raiz do tempo. Determinamos aí a altura inicial do adensamento. Já fizemos isso no método de Casagrande, deu 35.927. Nós vamos traçar uma reta nesse trecho inicial. O intercepto, gente, aqui na altura 32,5, está dando mais ou menos aqui 15. Então aqui nós temos variações de 1 em 1, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui aproximadamente um tempo igual a 16 raiz de minuto. Vamos pegar esse valor e multiplicar por 1,15. Então 16 vezes 1,15 vai dar 18,4 raiz de minuto. Então este ponto aqui é 16, 17, 18, 18,4 mais ou menos por aqui. A partir desse ponto, nós vamos traçar uma reta ligando ele ao ponto inicial. O intercepto dessa reta verde, com coeficiente angular de 1,15 em relação à reta anterior, ela vai me dar aqui o H90, que dá aproximadamente, gente, vamos dar um zoom aqui, cada linha secundária corresponde a 0,1, então está dando aqui quase 33,7, né? Que está dando 33,68, H90. E o T90, aqui é 10, 11, 12, dá um pouco a mais de 12, certo, gente? Então, está dando aqui 12,2 raiz de minuto o T90.
Então, turma, calculando aqui o CV, nós temos que o CV ele é igual ao coeficiente 0,848, que multiplica o H50 dividido por 2 ao quadrado, tudo isso dividido pelo T90. Então, o CV ele vai ser igual a 0,848, que multiplica o H50, que nós calculamos aí no valor de 34,656, dividido por 2 ao quadrado, dividido pelo T90. O T90 está dando aqui 12,2 raiz de minuto. Então, muito cuidado. Nesse método de Taylor, você tem que converter para minutos. Então, o que o gráfico está mostrando aqui é que o T elevado a 1 meio ele é igual a 12,2 minutos elevado a 1 meio. Então, o que a gente faz? A gente eleva ao quadrado e eleva ao quadrado para nós termos o T90. Então, o T90 ele vai ser aí no valor de 148,8 minutos. Então, muito cuidado apenas em relação a isso. Então, aqui embaixo vamos ter 148,8. Logo, o CV ele vai me dar um valor de 1,71 milímetros quadrados por minuto. Notem que esse valor foi um pouco diferente do que a gente obteve no método de Casagrande, mas mesmo assim não houve uma grande discrepância, certo? A diferença aí, em termos de resultados, gira em torno até menos que 10% no erro, ok, gente? Então são valores bem próximos, obtidos aí pelas duas metodologias. Adensamento secundário. Gente, nós já vimos aí um pouco sobre o que é adensamento secundário. Aqui é só recapitulando. Nós vimos que a curva de adensamento ela tem 3 trechos. Nós temos aqui um trecho de recalques elásticos. Nós temos aqui um trecho de adensamento primário, que é justamente os recalques devido a essa dissipação de poropressões. E depois que acontece o adensamento primário, ou seja, que as poropressões sejam dissipadas, começa-se a compressão secundária ou adensamento secundário. Então, gente, a compressão secundária ela corresponde à variação adicional de volume que se processa após total dissipação de sobrepressão hidrostática. Esta componente de deformação, gente, ela parece ser devida ao deslizamento lento das ligações interpartículas e alguns outros fenômenos de escala microscópica. Então, gente, tais fenômenos são comandados por forças eletroquímicas que ainda não são muito bem conhecidas. Então, gente, nas estruturas reais é difícil separar os adensamentos primários e secundários, pois ambos podem ocorrer simultaneamente. E isto é mais acentuado quando for maior a espessura da camada. O que ele quer dizer com isso? Nós vimos que a porcentagem de adensamento Z, gente, ela é muito em função da profundidade, né, e do tempo que está sendo analisado, ok? Então, se, por exemplo, nós analisarmos aqui a dissipação, né, a porcentagem de adensamento para um fator tempo de 0,20, se nós olharmos aqui, gente, para o meio da camada, né, que é o ponto mais distante das extremidades onde vai acontecer drenagem, né? Aqui vamos imaginar que na camada de baixo tem uma camada de um material drenante, uma areia, né, e na camada de cima a mesma coisa. Então, gente, no ponto aqui central da camada, bem no meio da camada, nós temos uma porcentagem de adensamento aqui neste exemplo de 22%. Se você analisar, por exemplo, para um quarto da camada, a porcentagem de adensamento foi maior, 45%. E se você analisar no limite do material drenante, a porcentagem de adensamento é 100%. Por quê, gente? Porque uma partícula de água ela leva muito mais tempo para sair aqui do meio da camada e atingir o material drenante. Em contrapartida, partículas de água que já estão aqui próximas do limite, elas já são drenadas, né? elas já infiltram nessa camada drenante e já acontece as deformações. Então, enquanto está acontecendo o recalque, né, o adensamento primário aqui no meio da camada,
Algumas camadas mais superficiais já entraram no adensamento secundário. Então, gente, o adensamento secundário no solo é expresso pelo coeficiente de adensamento secundário, que é o C-alfa, que indica a inclinação do trecho retilíneo final da curva de variação da deformação ou de índices. Então, turma, aqui nessa região está acontecendo o adensamento secundário e a inclinação dessa reta que interpola esses pontos neste trecho em que acontece o adensamento secundário, essa inclinação é que é o coeficiente de adensamento secundário. Então, o C alfa epsilon ele vai ser igual à variação da deformação, onde a deformação aqui é ΔH sobre H, dividido pela variação do log do tempo, já que o tempo aqui está em escala logarítmica. Ou seja, variação de H dividido pelo H inicial sobre a variação do log do tempo. Alguns autores, gente, também representam o coeficiente de adensamento em termos de índice de vazios. No caso, vai ser o C alfa E, onde em vez de ser a variação da deformação, né, vai ser justamente a variação do índice de vazios dividido pela variação do log do tempo. Sendo tanto o C alfa epsilon e o C alfa E correlacionáveis, certo, gente? Então, a correlação entre esses dois parâmetros, né, o C alfa epsilon, vai ser igual ao C alfa E, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. Turma, os valores de coeficiente de adensamento secundário, em função da deformação específica, variam entre 0,5% a 2% para argilas normalmente adensadas, podendo atingir até 3% para argilas muito plásticas, né, e muito orgânicas. Então, o coeficiente de adensamento, né, as deformações que acontecem durante o processo de adensamento, ela é muito pequena, certo? 2, 3% são valores muito pequenos em relação ao adensamento primário, ok? Exercício 2. Considere uma camada de argila de 10 metros de espessura, no qual o adensamento primário praticamente termina em 2 anos. Apresentando um coeficiente de adensamento secundário igual a 1%, estime o valor do recalque adicional, né, o recalque devido ao adensamento secundário, após um período de 20 anos após o carregamento e, no item B, 200 anos após o carregamento. Então, turma, vamos fazer aqui o item A, que pede aqui o recalque para 20 anos após o carregamento. No enunciado da questão ele me diz que a altura inicial são 10 metros, então o H inicial é igual a 10. O T inicial ele me diz que é em 2 anos. 2 anos. E o T final é justamente 20 anos. Ok, gente. Então, nós sabemos que o coeficiente C alfa ele é igual ao delta H dividido pelo H inicial. Tudo isso dividido pela variação, né, o delta, né, a variação do log de t. Então, turma, o coeficiente, o C alfa, né, epsilon, ele me diz que é 1%, ou seja, 0,01. Então, aqui, só substituindo os valores, 0,01, ele vai ser igual ao ΔH, que eu não sei, dividido pela altura inicial, que é 10 metros, dividido pela variação do log do tempo, ou seja, o log do tempo final, que é 20, menos o log de 2, que é o tempo inicial. A gente sabe que log de A menos o log de B, isso é igual ao log de A dividido por B, ok? Então, isso aqui, gente, log de 20 menos log de 2, nada mais é do que log de 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10, então isso aqui nada mais é do que log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, 1. Ou seja, a variação de H, ou recalque, ele vai ser 0,01, que multiplica 10.
ou seja, o recalque, ele vai ser aqui de 0,1 metros. Para o item B, turma, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, o C alfa epsilon, ele é igual à variação de H dividido por H inicial, que é a deformação do solo, dividido pela variação do log do tempo. O coeficiente não muda, ainda continua sendo 1%, então 0,01 é igual à variação de H dividido pela altura inicial, que é 10 metros, não muda, que é a altura antes de qualquer carregamento, né? Tudo isso dividido por log do tempo final. Aqui o tempo inicial podemos considerar o tempo de 2 anos e o tempo final 200. Então vai ser log de 200 menos o log de 2 anos, que é o tempo, né, que iniciou o adensamento secundário. Ok? Log de 200 menos log de 2, isso vai ficar log de 200 dividido por 2. Log de 200 dividido por 2, 200 por 2 é 100. Então isso aqui fica log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10, gente, é 2. Então, resumindo aqui, 2. Continuando, a variação de H dividido por 10 vai ser igual a 0,01 vezes 2. Isso dá 0,02. Então, o ΔH vai ser igual a 10 vezes 0,02, dá 0,2 metros. Resumindo, gente, no período de 2 anos para 20 anos, ou seja, 18 anos, né, de recalque secundário, nós tivemos um recalque de 0,1 metros, ou 10 centímetros. E do período de 20 anos, após o carregamento, para 200 anos após o carregamento, nós tivemos também um recalque de 0,1 metros. E vocês podem ver o quanto que o recalque secundário ele é muito lento, uma vez que levou quase 200 anos para ter um recalque de 10 centímetros. Condições de campo que influenciam o adensamento. Então, gente, nesse tópico, nós iremos ver algumas condições de campo que podem influenciar o adensamento. A primeira delas é o fluxo lateral no adensamento. Então, gente, no ensaio de adensamento, com a amostra contida no cilindro rígido, a compressão é unidimensional e a água que percola também, né, numa única direção. No campo, tal fato ocorre também quando se faz um carregamento numa área muito grande, pela construção de um aterro de grande largura, ou até mesmo com estruturas como essa, como a fundação de radier, certo, gente? Então, se você tiver uma laje muito grande, cobrindo uma grande área, né, em relação, e essa área for muito maior do que em relação à espessura da camada que sofrerá adensamento, essa condição de drenagem lateral, gente, ela vai ser muito próxima do que a gente vê durante o ensaio de adensamento. Por quê? Porque o fluxo, gente, que vai se perder, que vai ser drenado nas laterais, ele vai muito pequeno em relação a toda essa área, né, de drenagem. Isso a gente também vê, por exemplo, em aterros de grande porte. Então, se você tiver um aterro numa grande extensão, uma grande área, né, a drenagem, a percolação que acontece nas laterais desse aterro são muito pequenas, são muito desprezíveis frente à grande área que está sendo drenada. Então, essas condições, gente, quando você tem carregamentos muito longos, elas têm resultados muito próximos, né, e bem coerentes com o ensaio de adensamento. Todavia, gente, em alguns casos reais, como aterros rodoviários, né, em que a faixa de terreno é carregada, ou em fundações de edifício, podem não ter, né, essa condição atendida. Então, por exemplo, um aterro, né, de uma rodovia que você tem uma largura muito pequena, ou mesmo
uma sapata, né? Um elemento que você tem uma grande carga, né? Mas que tem dimensões muito pequenas em relação à espessura da camada, certo, gente? Então, esses carregamentos em áreas muito pequenas, elas podem não refletir os resultados de um ensaio de adensamento. Então, gente, além disso, nós temos o seguinte: existe uma pequena contribuição nos recalques da deformação lateral do terreno, certo? Que é um fator que não é contabilizado. Essas deformações laterais do terreno, elas vão influenciar no recalque de forma diferente do que se você confinar numa amostra de solo, como a gente vê no ensaio de adensamento, ok? Existe a possibilidade de drenagem da água pelas laterais das áreas. Então, no ensaio de adensamento, você tem um anel em que é completamente impermeável, ele não permite drenagem lateral, ok? Então, numa área, né, numa região natural, você não tem essa limitação, né? O solo lateralmente, aquela área carregada, ele permite sim drenagem. E existe ainda, gente, a aceleração dos recalques pela percolação lateral. Então a gente sabe que ocorre uma percolação lateral, então os recalques tenderão a ser maiores. E ainda maximizada pelo fato do coeficiente de permeabilidade ser maior na direção horizontal do que na vertical. Então, em algumas situações, o solo ele pode apresentar anisotropia, não é nada incomum, e principalmente pela permeabilidade na horizontal ser muito maior do que na vertical. Fato esse que se contrapõe a, por exemplo, um estado de adensamento, em que você só tem aqui a percolação na vertical. Então, são alguns fatores que vão maximizar, né, a discrepância do que é feito num ensaio de adensamento com o que a gente visualiza em campo. Outro fator que nós podemos ter, gente, que pode influenciar no adensamento em campo, é a influência de lentes de areia. Então, o que é isso? Os depósitos naturais não são homogêneos. Então, uma camada, por exemplo, de um material argiloso, ela pode ter algumas camadas de outros materiais, como, por exemplo, areia. Então, gente, nos solos sedimentares, por exemplo, é frequente a ocorrência de camadas mais ou menos arenosas, eventualmente até de lentes de areia bastante puras, cuja existência no interior da camada argilosa mole evidentemente reduz e muito os tempos de recalque. Então, gente, se você tem uma camada aqui, se você tiver uma camada única de material, de argila, né, a água, uma partícula de água que está aqui no centro dessa camada, ela vai levar muito mais tempo para chegar no material drenante, ok? Mas se você tiver lentes de areia, né, drenando essa camada aqui no meio interior desse material, essa partícula de água que está aqui, gente, ela rapidamente vai chegar uma camada dessa de material drenante. Então você vai ter aí, ó, percolações, né, dessas camadas, né, para as partes mais externas e também dessas camadas, inclusive dessa central, para essas lentes de areia mais internas. Então, gente, os recalques, por exemplo, numa situação como essa aqui, eu não vou calcular, mas se vocês utilizarem aquelas expressões do tempo de adensamento em função do HD na altura drenante, vocês vão ver que os recalques, quando você tem, por exemplo, duas lentes como essa, reduzem até 9 vezes o tempo de adensamento. Efeito de amalgamento do solo. As amostras para ensaios de adensamento devem ser indeformadas, com a mínima perturbação mecânica possível. Então, gente, essa perturbação da amostra, também chamada de amalgamento, ela é definida justamente por destruir parcialmente a estrutura, tornando o solo mais deformável. Então, aqui é só um exemplo de um gráfico mostrando uma amostra indeformada e uma amostra amolgada, certo, gente? Esse gráfico aqui é, inclusive, do livro do Souza Pinto. Em que situações pode ocorrer o amolgamento? Bem, gente, algumas argilas elas são extremamente sensíveis em relação ao amolgamento. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês algumas etapas de uma extração de uma amostra de solo de um serviço que foi contratado pelo Laboratório de Mecânica dos Solos, em que essa amostra de argila era tão sensível, gente, que por mais que a gente tivesse todo o cuidado em manipulá-la, mesmo assim nós tivemos inúmeras falhas durante o ensaio de adensamento e inúmeras repetições, por justamente acontecerem amolgamentos. Para a retirada da amostra, gente, nós cerramos esse tubo com muito cuidado, conforme vocês estão vendo aqui,
retirando uma subamostra e utilizando uma linha, né, uma corda de violão, como vocês podem ver aqui, e uma agulha, nós fizemos o descolamento da amostra lateralmente desse tubo. Aqui é o detalhe da amostra após a extração. E uma vez retirada essa amostra, nós fizemos a moldagem, também com muito cuidado, num anel de adensamento. Então, turma, aqui é só um detalhe para vocês verem de todo o cuidado que se tem, por exemplo, com algumas amostras que estão extremamente sensíveis ao amalgamento. Ou seja, se o operador não tiver o devido cuidado na manipulação dessa amostra, mesmo que aparentemente não tenha acontecido nada, durante o ensaio você percebe pelos resultados que a amostra teve amalgamento. Por fim, gente, a obtenção do coeficiente de adensamento a partir da retroanálise de casos reais. Então, gente, a experiência mostra que os recálculos reais, ainda que apresentem um desenvolvimento com o tempo qualitativamente semelhante ao indicado pela teoria, ocorrem de maneira muito mais rápida do que o previsto. E isso muitas vezes, gente, acontece por alguns fatores que a gente acabou de ver, como, por exemplo, o confinamento lateral que não existe, né, permitindo drenagem lateralmente, certo, gente? Se permite a drenagem lateralmente, você tem um adensamento mais rápido, ok? Então, gente, a melhor maneira de estimar o coeficiente de adensamento de um solo argiloso passa a ser a retroanálise de carregamentos feitos nesse solo. Então, para isso, mede-se os recalques do aterro construídos e determina-se os valores de CV, utilizando os princípios dos métodos de Casagrande e Taylor. Então, gente, não é nada incomum, principalmente com obras em que são executadas em cima de materiais argilosos, o monitoramento com alguns equipamentos, avaliando as deformações dessa obra com o tempo. Então, basicamente, esse monitoramento permite você avaliar o coeficiente CV, gente, em tempo real, durante o processo de adensamento. Então, turma, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Não só isso, nós estamos também encerrando o assunto de adensamento para a nossa primeira avaliação. Então, muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.